pessoal, eu sou Elizabeth Bernardi do Fórmula Fashion Moda e Artesanato. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer aplicação com flores queimada vela. É uma técnica muito utilizada no artesanato. Ele é útil principalmente para a linha do vestuário, porque nós podemos usar tecidos finos e deixar as peças assim muito charmosas, né? E essas flores, como a gente vê nas vitrines, nas lojas de acessório, elas vão dos acessórios como colares, anéisinhos, brincos, assim, enfim. Aplicação em chales, em roupas, então assim é muito utilizada mesmo. E nós vamos começar com uma muito básica, que é uma flor que nós vamos queimar a vela e aplicar. Ela é uma linha simples aplicada sobre uma peça. Então, os materiais que nós vamos utilizar para essa aula. Então vamos começar. Primeiro uma camisetinha, uma blusa, uma camisetinha, aquela peça que você escolheu, né? Então eu escolhi essa camisetinha aqui azul turquesa, bem bonita. Então eu elegi essa camisetinha. É uma camisetinha básica, mas com uma malha muito boa. Aí nós vamos precisar de retalhos. Eu gosto muito do tom sobre tom, então eu escolhi esse retalho que tem esse poá. Essa estampa era do mesmo tecido. Eu separei de um lugarzinho que tinha a estampa. E aqui 3 pedacinhos que também do mesmo tecido eu escolhi para as flores. Deixei de ladinho aqui 2 pedacinhos de renda para o caso de eu resolver fazer uma aplicaçãozinha sobre a aplicação. Isso não é a via de regra, a gente pode ou não utilizar. Nós vamos utilizar a vela, o fósforo para acender a vela ou o isqueiro. Nós vamos usar um pedaço de entretela que eu como trabalho com retalhos, eu tenho essas entretelas que eu ganho de uma camisaria que já vem assim, nessas faixas. Então eu vou utilizar, depois eu vou mostrar como, assim eu vou utilizar uma parte e depois o resto de outra forma. A entretela é muito simples, porque ela tem um lado mais lisinho e um lado mais rugoso. Você coloca sobre a peça o lado rugoso e passa o ferro, ela se autocola. É muito útil assim quando trabalhamos com malharia, para tirar a distensão do tecido. Aí nós vamos precisar dos moldes, os moldezinhos básicos, que é uma flor, outra flor sobre ela, folha, mais uma folha, caneta. A caneta, eu tenho um certo cuidado com caneta, porque quando você risca com caneta, você tem que ter todo o cuidado de cortar pelo lado de dentro do risco, caso contrário o trabalho não fica bonito, ele vai ficar meio sujo aparecendo a caneta. Eu fui numa feira de artesanato essa semana, não estou fazendo propaganda, mas eu encontrei essa caneta que chama caneta fantasma. Você passa ela e quando você passa o ferro ela desaparece. Achei assim fantástica. A tesoura que nós vamos precisar. Eu gosto de ter a fita métrica por perto. A linha de costura que nós vamos usar para aplicar. E a máquina de costura, que é a nossa mestre, né? Que nós utilizamos a máquina para aplicar as flores sobre a blusinha. Então esses são os materiais que vamos utilizar. Aqui eu já apliquei, eu fui até o ferro que fica aqui do lado e já apliquei a entretela daquela forma como eu mostrei. Eu coloquei um no centro, porque eu venho com o caulezinho da flor a partir dali mais ou menos. Apliquei um no centro. Então eu coloquei no tecido, fui com o ferro e fui passando aqui em cima. Eu fico mais ou menos 20 segundos em cada local com o ferro meio paradinho. O ferro sempre obedecendo a temperatura da peça. Por exemplo, essa blusinha, ela só aceita o ferro na temperatura de nylon. Então, mas é suficiente para a entretela colar. Então, se eu colocar mais, ela vai derreter o tecido. Então, não posso fazer isso. Aí, então, eu fui com esse pedaço, colei e o restante eu cortei em 2 dessa tira.
Apliquei aqui, ó, um de um lado da mesma forma e o outro do outro lado da mesma forma, deixando a de 15 a 20 minutos com o ferro paradinho em cada pedaço. Enfim, aí temos prontinho ela aqui, ó. Ela, como eu já expliquei, ela precisa para que o tecido aceite a máquina de costura, né? Então, voltando, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é a gente riscar os tecidos, né? Vamos pegar os moldes, eu vou usar a minha caneta fantasma, aqui ó, eu vou riscar pelo avesso do tecido. Primeiro eu vou fazer essa flor maior, com a caneta eu vou riscar. Nesse caso não preciso ter muito cuidado porque esse risco vai sair, né? Então quando eu cortar eu já vou lá no ferro e vou tirar o excesso já. Não conhecia essa caneta, acabei conhecendo, agora teve uma feira de artesanato. E nós estilistas e artesãs, assim, tudo que vemos de inovação, gostamos de comprar. Então essa aqui tá pronta, vemos aqui a nossa flor já riscada, nossa flor maior tá aqui riscada. Agora vamos na nossa flor menor. Como eu falei, esse tecido, ele do mesmo tecido de lá. Então a gente escolhe a melhor forma porque eu quero usar a estampa. Eu quero que a estampa apareça, então aqui tá bom. Então novamente vamos riscar todo o contorno. E a minha sugestão é que vocês passem por um papelão, qualquer tipo de papel. Eu tenho mania de usar muito caixas de sapato, caixas de presente, que aquele papelão é de muita qualidade e os moldes ficam firmes, ficam muito bons. Olha aqui, ó, então aqui já riscamos a segunda flor. Nesses pedacinhos nós vamos riscar as folhas. A renda é assim, é caso a gente ache que ficaria bacana, então a gente deixa ela aí esperando para ver se precisa ou não. Eu não preciso cortar tão rente, mas como eu estou querendo usar a estampa, então eu deixei um cabinho a mais, porque como eu vou introduzir assim abaixo da flor, além do molde eu gosto de deixar um pouquinho de cabinho a mais. Deixo meio quadradinho, inclusive, a parte do cabinho aqui, para ele ficar abaixo da flor. São quatro pétalas. Nós vamos, acho, colocar 3. Os moldes ficam pro lado de cá. Sempre olhando qual que é o direito do tecido. Terminamos o nosso risco. Então finalizamos. Qual que é o próximo passo? Agora então nós vamos cortar. Vamos cortar cuidadosamente sobre a nossa linha de risco, tá? Então vamos cortar. Não demora.
cortar as folhas. Como eu falei, eu deixo aqui um pequeno cabinho além do risco da folha, para introduzir embaixo da... Deixo grosseiramente, inclusive já estou planejando deixar essa etapa já no molde. Temos as 3 folhas, temos as 2 flores e temos as rendas caso precise. Então a nossa próxima etapa vai ser fazer a queimação à vela. É uma etapa muito simples, mas que nos requer bastante atenção e cuidado. Por quê? Porque nós vamos passar só a quentura aqui, ó. E ela vai ficando, ela vai soldando, fica muito, fica bem interessante. Isso daqui, com a prática, você faz muito rápido. E ela fica assim, é isso que vai transformar ela numa peça que não desfia. Eu uso muito essas flores, elas são ótimas para customizar bolsas, roupas, para fazer anéis, brinquinho. Dá para fazer muita coisa com flores queimada à vela. E são várias as técnicas. Essa é a primeira que nós estamos aprendendo a fazer. Então, eu vou ficar bem atenta aqui nesse trabalho, tá? Então, você vai encostar, praticamente você não encosta na vela, é só no calor próximo. Então, eu sugiro que você pegue vários retalhinhos de tecidos e treine antes de fazer sua peça original.
finalizei o nosso trabalho com a vela. Então agora a próxima é aplicar na camiseta. Eu adoro fazer essa aqui. Então depois, no final dessa aula, eu quero mostrar algumas peças confeccionadas com flor queimada vela, mas que não faz parte do nosso curso. Então nesse momento nós não vamos fazer, mas que são bem interessantes para você conhecer. O primeiro passo que nós vamos fazer agora será aplicar a flor maior na blusa. Então vamos, assim, a gente coloca bem no centro, na posição que você desejar, e vamos colocar os alfinetes. Nós vamos colocar os alfinetes, fixar ela aqui com o alfinete, e nós vamos à máquina e vamos passar uma costurinha reta, um zigue-zaguezinho. Eu gosto de fazer com zigue-zague. Nessa etapa fica muito bom se você quiser usar a linha de bordar. No caso, eu que estou usando o azul, ficaria bonito uma linha prata, uma linha ocre, assim, meio velho, ouro velho, ficaria bonito. Mas assim, eu vou fazer com azul pra ficar bem mais comum, né, assim, da gente entender o processo. Então, ó, fixando bem para que eu não tenha dificuldade a hora que eu vou à máquina. Vou colocar alfinetes praticamente em todas as pétalas. E daí ela não se movimenta. Esse levantadinho que ela faz na vela, fica muito legal, porque é isso que dá movimento à flor. Então, isso na hora que você estiver fazendo, não se preocupe, que eu gosto muito que fique. Então, nossa próxima etapa agora é máquina de costura. Então eu apliquei a primeira flor, agora eu já estou aplicando a segunda e já vou encaixando as folhas juntos. Vocês podem colocar as folhas já abaixo da primeira flor. Como eu não coloquei, eu estou colocando agora nessa etapa. Então, eu já coloquei então a flor maior, a flor menor, coloquei as folhas, eu coloquei as três para ela ficar mais cheia. Agora eu vou fazer um caule aqui e depois eu pensei em dar uma finalizada e eu achei interessante talvez colocar essa flor ou fazer as nervurinhas. Então vamos pensar, eu gosto muito de colocar. E outra coisa que eu fiz assim, eu cortei duas folhinhas a mais porque sobrou tecido, então de repente eu coloco mais embaixo também. Então como eu falei no início, que nessas aulas a gente faz aquele planejamento inicial, mas quando a gente começa a cortar,
é o limite da nossa criatividade. Então, assim, aquele planejamento ele serve para nos orientarmos para onde ir. A partir dali, sempre, com certeza, vamos modificar esse planejamento e isso é totalmente saudável. Então, vamos a fazer o caule com o zigue-zague. Você pode riscar. Eu tenho o hábito de ir meio direto, mas assim, acho que fica bacana riscar também, né? Então, zigue-zague. Aí eu cheguei até o final. E às vezes eu faço isso com outro tom de linha, mas aqui eu vou fazer só com ele mesmo. Eu vou do zigue-zague e volto na reta, só para dar um toque, não tem necessidade. Agora vamos aplicar aquelas duas folhinhas a mais que eu resolvi cortar. Já temos o nosso caule. Então vamos colocar uma folhinha de um lado. As folhinhas eu costumo aplicar com a máquina reta, porque eu aproveito para fazer as nervurinhas e aí fica melhor com a máquina reta. Eu dou
Então, chegamos ao final da nossa primeira aula sobre essas aplicações com flores queimado à vela. Como eu falei para vocês antes, essa é uma técnica que nós usamos bastante. E a técnica queimada à vela, ela serve para várias coisas, né? Então, eu quero mostrar, nessa aula de hoje, nós não aprendemos a fazer outro tipo de flores, a ideia era essa aqui, mas eu fiquei de mostrar para vocês. Então, essa é uma florzinha queimada à vela, que tem uma técnica diferente. Aqui nós temos outro modelo de florzinha queimada à vela. Essa é outra técnica, cada uma delas são técnicas diferentes, mas usando a mesma tecnologia, que é a queimação da vela. Aqui só outras cores, mas a mesma flor, ó. Mais duas cores aqui, ó. Então essas flores eu uso bastante para colocar em colar, para fazer broche, para customizar blusas, para customizar bolsas, fazer um chaveirão, colocar na bolsa, assim fica muito bom. E faço também essa pequenininha, bem pequenininha, que é uma fofa, que eu uso para fazer anel e brinco. Coloco numa base e faço o anel ou brinco. E ela serve também, às vezes, quando você está fazendo uma peça, que você põe um pássaro ou até mesmo uma flor, aí você solta um ramozinho e coloca ela em cima, ela fica muito legal. Claro que aqui não, né? Tudo é possível na customização, mas assim, tem coisas que você acha que dá pra fazer e coisas que você acha que não dá pra fazer. Olha aqui, ó, isso são só ideias. Eu tinha pensado nessa aqui, vou ainda pensar sobre ela, e é assim, quando você termina a técnica, ela tá pronta, ela já pode ser usada ou comercializada como está. Ou você pode colocar algo mais. Então, numa camiseta dessa, você pode vir com algumas miçangas, alguns vidrilhos e dar um brilho a ela. Aqui, assim, jogar um verdezinho nas nervuras das folhas, no próprio no caule, colocar um strass. Enfim, tudo é possível. E dá um charme, né? Assim, essa customização posterior. Eu sempre faço isso. Então, sempre quando eu mostro a peça depois de pronta, ela tem algo diferente do que ela estava no início, né? Então, ó, eu tô aqui pensando nas minhas ideias. Acho que eu não gosto muito do relevo. Essa fecharia muito a flor de baixo. E aquela nossa rendinha, onde que ela está? Aquela rendinha, ela tá bonitinha, mas eu também acho que se for ela terá que ter, além dela, um bordadinho a mais, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, treinem bastante, peguem pedacinhos de tecidos sintéticos e comece a fazer a queimação à vela. Quando for espaços menores, se você, em vez da vela, quiser usar o isqueiro, também pode. Deixa eu ver, olha aqui, ó, eu mesma tenho aqui um isqueiro em mãos, porque quando eu tô, por exemplo, eu tiro um pedaço, faço um recorte numa renda, aí, se eu for colocar assim, ela começa a sair esses fiapinhos, então eu geralmente, ó, tiro todos os fiapinhos, ó, da renda. Ó, essa aqui realmente tá bonitinha, já tem um strass nela, porque ela já vem de outro trabalho, ou essa, vamos pensar, depois eu vou mostrar como é que ficou, mas tô achando que essa daí tá bacana. Aqui tem uma outra peça que eu já fiz também com essa técnica, que eu só vou abrir aqui pra mostrar. Deixa eu fechar, porque ela é uma blusinha de inverno. Então, pra mostrar ela inteirinha. Acho que assim é melhor. Ó, essa aqui é a mesma técnica daquela ali, né? Só que é uma blusinha bem comum, não tem nada além. Então, essa daqui, nós colocando a renda aqui, colocando os strass, a gente terá outra peça. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijo no coração.